Porque o princípio fundamental da contagem, com ele nós podemos verificar o número de vezes de um acontecimento ocorrer. E hoje nós temos aí 4 situações problemas onde nós vamos aprender a aplicar o princípio fundamental da contagem. No nosso primeiro exemplo, nós temos o seguinte: no meu aniversário, ganhei 2 saias e 4 blusas. De quantas maneiras diferentes posso me vestir com esses presentes? Antes de eu aplicar o princípio fundamental da contagem, vamos fazer aqui uma análise. Como é um número pequeno, ó, 2 saias e 4 blusas, nós conseguimos esquematizar todas essas situações para verificar quantas maneiras diferentes nós podemos ter. E para fazer esse esquema, nós vamos utilizar aqui o diagrama de árvore. No diagrama de árvore, eu vou colocar todas as possibilidades que eu tenho aqui. Então, eu tenho 2 saias e 4 blusas. Então, eu vou escrever aqui, olha, S1 para saia 1 e S2 para saia 2. Então, eu tenho a saia 1 e com esta saia 1 eu vou usar essas 4 blusas. Então, saia 1 com blusa 1, saia 1 com blusa 2, saia 1 com blusa 3, saia 1 com blusa 4. A mesma coisa eu vou fazer com a saia 2. Saia 2 com blusa 1, saia 2 com blusa 2, saia 2 com blusa 3 e saia 2 com blusa 4. Agora eu vou escrever aqui, olha, todas as maneiras diferentes que eu posso me vestir, usando uma saia e uma blusa. Então, saia 1 com blusa 1 é uma maneira diferente. Saia 1 e blusa 2, outra maneira. Saia 1 e blusa 3, saia 1 e blusa 4. Agora com a saia 2, saia 2 e blusa 1, saia 2 e blusa 2, saia 2 e blusa 3, saia 2 e blusa 4. Então, pelo diagrama de árvore, nós podemos esquematizar aqui todas as maneiras diferentes. E quantas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós vimos que com 2 saias e 4 blusas, eu posso me vestir de 8 maneiras diferentes aqui. Mas olha que prático se eu aplicar o princípio fundamental da contagem. Como que eu posso fazer isso? Bom, eu tenho que me vestir com uma saia e uma blusa. Então, vou colocar aqui, olha, saia e blusa, certo? Agora eu vou analisar quantas possibilidades eu tenho para a saia. Quantas são as possibilidades? 2, porque eu tenho 2 saias. Coloco aqui, olha, o 2. Agora eu vou analisar quantas possibilidades eu tenho para a blusa. Quantas blusas são? 4. Coloco aqui. E aí o que eu vou fazer? Basta multiplicar 2 vezes 4. 2 vezes 4, 8. Então, pelo princípio fundamental da contagem, basta nós colocarmos aqui quantas possibilidades de saias eu tenho? 2. Quantas possibilidades eu tenho para a blusa? 4. E resolvo a multiplicação. Por isso aqui, olha, princípio multiplicativo. 2 vezes 4, 8. Então, são 8 maneiras diferentes que eu posso me vestir com esses presentes. Vocês viram que nós utilizamos aqui o diagrama de árvore, por quê? Porque são números pequenos. Agora vamos supor que se eu tivesse ganhado 7 saias e 12 blusas, então fazer aqui o diagrama de árvore ficaria imenso, ficaria enorme. 7 saias, 12 blusas. Então, para isso, a gente já podia aplicar direto o princípio fundamental da contagem. 7 vezes 12. E aí você já encontrava todas as maneiras diferentes de se vestir, fazendo apenas a multiplicação. E vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos o seguinte problema. Daniela lança uma moeda honesta 2 vezes. Qual o número de sequências possíveis de cara e coroa?
Primeiro, o que é uma moeda honesta? É uma moeda equilibrada, que de um lado ela é cara e do outro ela é coroa, então não dá para roubar aí no jogo, tá? Então vamos lá. Se a Daniela lança a moeda honesta 2 vezes, qual o número de sequências possíveis de cara e coroa? Mais uma vez eu vou utilizar aqui o diagrama de árvore para nós visualizarmos essas situações. E aí, em seguida, nós vamos aplicar o princípio fundamental da contagem. Então, vamos lá. Diagrama de árvore. Bom, ela lançou 2 vezes a moeda. Então, para o primeiro lançamento, ao lançar a moeda pode ser que saia cara e pode ser que saia coroa. Vou chamar cara de K e coroa de C, ok? Então, para o primeiro lançamento, nós temos a possibilidade de ser cara e a possibilidade de ser coroa. Agora, o segundo lançamento. Se no primeiro saiu cara, no segundo pode ser que saia cara, mas também pode ser que saia coroa. Então, para o segundo lançamento, se no primeiro saiu coroa, pode ser que no segundo saia cara ou também coroa. Analisando o número de sequências possíveis, quais são elas? Pode ser que saia cara, cara, pode ser que saia cara, coroa, pode ser que saia coroa, cara, pode ser que saia coroa, coroa. Então, quantas são as sequências possíveis para o lançamento 2 vezes? 1, 2, 3, 4. Conseguimos visualizar isso aplicando aqui o diagrama de árvore. E através do princípio fundamental da contagem, como que nós podemos resolver? Olha que prático. Daniela lança uma moeda honesta 2 vezes. Então, quantas vezes ela vai lançar? 2. Então, aqui eu tenho o primeiro lançamento, vou colocar aqui, ó, primeiro lançamento e o segundo lançamento. Para o primeiro lançamento, quais são as possibilidades? 2, porque a moeda tem o lado cara e o lado coroa. Então, quais são as possibilidades para sair aqui no primeiro lançamento? 2, ou vai sair cara ou vai sair coroa, ok. E para o segundo lançamento? Ela lança novamente a moeda. Quais são as possibilidades que eu tenho aqui para o segundo lançamento? 2 também, por quê? Porque pode cair ou cara ou coroa. E aí, basta eu fazer o quê? Ó, princípio multiplicativo, eu vou multiplicar 2 vezes 2, 4. Então, qual o número de sequências possíveis? 4 sequências possíveis, que foi exatamente o que nós vimos aqui através deste esquema do diagrama de árvore. E aplicando o princípio fundamental da contagem, o que nós vamos fazer? Analisar aqui, olha, para o primeiro lançamento são 2 possibilidades, para o segundo lançamento 2 também, e aí nós multiplicamos. Aqui ficou muito fácil de visualizar pelo diagrama de árvore, por quê? Porque nós temos apenas 2 vezes o lançamento. Mas vamos supor que ao invés de 2 vezes, a Daniela tivesse lançado essa moeda 6 vezes. Então, para nós fazermos isso através do diagrama de árvore, ficaria inviável. Por quê? Porque ficaria enorme. Então, teríamos que gastar muito tempo e assim por diante. Através do princípio da contagem, ó, como que ficaria? Vamos supor que a Daniela lançasse uma moeda honesta 6 vezes. Aplicando o princípio fundamental da contagem, como que ficaria isso? Ó, são 6 vezes. Então, ela lança 6 vezes. Como que ficaria ao lançar a moeda 6 vezes? Aplicando o princípio fundamental da contagem, eu teria aqui, olha, primeiro lançamento. Para o primeiro lançamento, eu teria quais possibilidades? Cara e coroa? 2. Para o segundo lançamento, quantas possibilidades? 2 também, cara e coroa. Para o terceiro lançamento,
Quantas possibilidades? 2, cara e coroa. Para o quarto lançamento, seriam quantas possibilidades? 2, cara e coroa. Para o quinto lançamento, quantas possibilidades? 2 também, cara e coroa. E para o sexto e último lançamento, quantas possibilidades? 2, cara e coroa. E para resolver, bastava multiplicar, olha, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64 sequências. Então, vamos supor que ao invés de 2 vezes a Daniela lançasse a moeda 6 vezes, como que nós poderíamos resolver? Aplicando o princípio fundamental da contagem, ó, para o primeiro lançamento, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, todos os lançamentos nós teríamos 2 possibilidades, no caso cara e coroa, resolvendo através da multiplicação 64 sequências. Então, vocês viram que para aplicar o princípio fundamental da contagem, basta nós colocarmos aqui as possibilidades que nós temos e em seguida multiplicarmos. E agora nós vamos ver mais 2 exemplos, e nesses 2 exemplos eu vou aplicar apenas o princípio fundamental da contagem. No caso aqui eu fiz o diagrama de árvore, por quê? Para que vocês visualizassem e vissem que realmente aplicando o princípio fundamental da contagem é muito mais prático, fácil, rápido e dá certo. E no terceiro exemplo nós temos a seguinte situação-problema. Em uma lanchonete há 4 tipos de salgados, 3 tipos de doces e 2 tipos de bebidas. De quantas maneiras diferentes podemos fazer uma refeição que contenha um salgado, um doce e uma bebida? Então, aqui, se nós fôssemos resolver pelo diagrama de árvore, nós teríamos que ter salgado 1. Para o salgado 1, nós teríamos 3 tipos de doces. Para cada tipo de doce, nós teremos 2 tipos de bebidas. Então, ficaria inviável. Por quê? Ficaria grande e teríamos que ter muito tempo para resolver utilizando o diagrama de árvore. Através do princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, olha que prático que fica resolver uma situação-problema como essa. Em uma lanchonete há 4 tipos de salgados, 3 tipos de doces e 2 tipos de bebidas. De quantas maneiras diferentes podemos fazer uma refeição que contenha um salgado, um doce e uma bebida? Então, nós vamos colocar aqui, olha, salgado. Por quê? Porque a refeição tem que ter um salgado, tem que ter um doce e tem que ter uma bebida. E aí nós vamos analisar quantas possibilidades de escolha eu tenho para salgados. 4 tipos de salgados. Então, eu tenho 4 possibilidades aí para os salgados. Doces. São quantos tipos de doces? 3. Então, eu tenho 3 possibilidades aí para a escolha do doce. E quantas bebidas? Quantos tipos de bebidas? 2. Então, são 2 as possibilidades para a bebida, para a escolha da bebida. E para resolver, então, utilizando o princípio fundamental da contagem, basta multiplicarmos aqui. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. De quantas maneiras diferentes podemos fazer uma refeição que contenha um salgado, um doce e uma bebida? De 24 maneiras diferentes. Olha que prático, né, que é aplicar aí o princípio fundamental da contagem. No nosso quarto e último exemplo, nós temos o seguinte. Quantos números naturais de 2 algarismos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Quando eu falo assim, quantos números naturais de 2 algarismos, então significa que eu vou ter a unidade e a dezena. E aí nós vamos analisar o seguinte, ó, para o primeiro número, eu tenho quantas possibilidades? Então, eu tenho o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6. Então, para o primeiro número aqui, eu tenho 6 possibilidades. E para o segundo número, são quantas possibilidades?
6 também, porque ele fala assim, quantos números naturais de 2 algarismos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu posso usar esses 6 números na primeira, aqui no primeiro número, e posso usar esses 6 números também no segundo número. Então, eu tenho 6 possibilidades para o primeiro número e 6 possibilidades para o segundo número. E para resolver, então, aplicando o princípio fundamental da contagem, basta nós multiplicarmos 6 vezes 6, 36. Então, são 36 formas de escrever aqui esses dois números. Ó. Quantos números naturais de 2 algarismos podemos formar? 36. Mas agora eu quero fazer a seguinte observação. Se nós tivéssemos uma palavrinha aqui, olha, quantos números naturais de 2 algarismos distintos? Então, vamos supor que eu tivesse a palavra aí distintos depois de algarismos, ó. Algarismos distintos. Como ficaria isso? Teria diferença? Sim, olha como que ficaria, ó. Quantos números naturais de 2 algarismos distintos? Se são algarismos distintos, significa que eles não podem repetir. Então, eu teria aqui a dezena e a unidade. Então, para esse primeiro número aqui, eu teria quantas possibilidades? 6. Mas se eu tivesse aqui algarismos distintos, significa que aqui eu não poderia usar o mesmo que eu usei aqui. Então, vamos supor que eu tivesse usado o número 1 aqui. Quantas seriam as possibilidades para o segundo número? Eu tiro 1 porque eu já usei, afinal de contas, eu quero algarismos distintos. E aí, sobrariam quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5. 5 possibilidades para o segundo número. Mas isso apenas se eu tivesse a palavra distintos após algarismos. Aí ficaria assim, quantos números naturais de 2 algarismos distintos, ou seja, diferentes. O número que eu usei aqui, eu não posso usar aqui. Então, se eu tenho 6 possibilidades para o primeiro, para o segundo me restam quantas? 5. Eu falei de usar o número 1, mas vamos supor que eu tivesse usado o número 5. Se eu usei o número 5 aqui, olha, eu elimino ele e sobram quantas possibilidades para o segundo número? 1, 2, 3, 4, 5. E aí, aplicando o princípio fundamental da contagem, basta multiplicar 6 vezes 5, 30. Seriam 30 formas diferentes de escrever esses números. E vamos para a finalização do vídeo. E para finalizar, nós podemos concluir então que se um acontecimento A pode ocorrer de X maneiras diferentes para cada maneira de A ocorrer, e um acontecimento B pode ocorrer de Y maneiras diferentes para cada maneira de B ocorrer, então o número de maneiras de ocorrer os acontecimentos A e B é X vezes Y, ou seja, o produto, a multiplicação de X vezes Y. Nada mais do que o princípio fundamental da contagem, também conhecido como princípio multiplicativo. Bom, pessoal, e esta então foi a nossa primeira aula aí do nosso curso sobre análise combinatória. Se você gostou, já deixa aí o seu gostei. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative aí o sininho das notificações para não perder nenhuma aula deste nosso curso que está incrível. Muito obrigada e te espero na próxima aula.